Koné mal chegou no Palmeiras e pode estar saída? Dois novos patrocinadores no Verdão. O novo volante já foi definido? Desgaste prejudica John Arias e os bastidores para a partida contra o Botafogo. Fala família Palmeiras 90 a mais. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Você que acompanha o canal já faz um tempo, senta o dedo no like, hypa esse vídeo sem dó se for sua primeira vez por aqui, vai devagarzinho, conhece o nosso trabalho e se você gostar eu vou pedir para você se inscrever. Bora lá, rapaziada, vamos começar? O Palmeiras foi até Gana, né? E trouxe um jogador de 1,93 m que para muitos parecia algo como um sonho, né? Pra galera que tava vivendo aquela realidade em Gana, uma possibilidade de peneira e de repente ser um jogador de futebol profissional no Brasil era um sonho, era uma realidade difícil. O Koné abraçou essa oportunidade, veio para o Brasil e no Palmeiras efetuou partidas, né, com altíssimo nível. Motivo que o fez ficar entre os melhores jogadores da posição quando o assunto é a base independente da idade. Pois é. Há pouco tempo atrás, Barcelona e Arsenal sondaram o Palmeiras e tentaram dar uma cutucada para levar o jogador. Bateram com a cara na porta, não conseguiram tirar Koné do Palmeiras. Pois é. Fato é que agora o garoto vai ganhando minutos no time sub-20, treinando com os profissionais e mostrando que tudo aquilo que foi observado lá em Gana ainda é realidade. Um menino que joga bola demais, tá? Um bom zagueiro, alto, rápido e que eu não tenho dúvida nenhuma, logo estará num time de primeira prateleira da Europa. E a galera tá querendo antecipar esse movimento. Arsenal está sondando de maneira veemente a contratação de dois zagueiros do Palmeiras. O primeiro deles é o Benedetti, você já sabe porque você acompanha o nosso canal aqui faz um tempo, então você já tem as notícias do Palmeiras em primeira mão. Agora, o Arsenal vira os seus canhões para o Koné. Qual é o objetivo do Arsenal? O Arsenal está mirando a contratação de zagueiros mais jovens, porque entende que está na hora de rejuvenescer o elenco. Koné e Benedetti estão na mira do Arsenal e o Palmeiras luta com as armas que tem. E o mais legal de tudo isso, o mais bacana, é poder enxergar que jogadores como ele, como o Vitor Roque, né, que o Palmeiras recuperou o futebol, dão valor e são gratos ao clube. Palmeiras vai segurar o zagueiro, tá? Por mais que tenham saído diversas notícias na imprensa aí de que o Arsenal tá de olho, fica tranquilo. O Palmeiras sabe como jogar o jogo. E se de repente o Koné acabar indo pra lá, não vai ser agora e vai ser numa possibilidade de negociação envolvendo algum ativo que agrade o Palmeiras. Por exemplo, o Gabriel Jesus. Estamos acompanhando de perto e você sabe como funciona aqui, né? Nós vamos trazer a informação para vocês. Outra informação bacana que aconteceu hoje que me deixou assim contente, tá? Porque eu não esperava. Você já sabe, o Palmeiras está bem perto de anunciar a parceria com a Leap Motors, né? Já vemos alguns vídeos aqui falando essa informação, trazendo a informação, por 28 milhões de reais. 20 milhões de reais, desculpem. Agora, gente, o Palmeiras está acertando uma parceria com a Havaianas, tá? Não está fechado ainda, mas parece que o acordo gira em torno de 8 milhões de reais por um ano de parceria. Ou seja, Palmeiras perde a Victor com 20 e recupera 28 em Leap Motors e Havaianas. Dinheiro que vai sim ser utilizado na contratação de jogadores, no pagamento de folha salarial, no aprimoramento da equipe de performance do clube. Então o Palmeiras, como a gente já falou algum tempo atrás, se tá deixando um pouquinho a desejar do ponto de vista de um jogo mais bonito de se assistir, né? Tá dando uma aula de gestão administrativo-financeira. O Palmeiras, eu sei, não é um banco e o objetivo não é esse. Mas reparem todos os grandes clubes quando chegaram no auge e caíram. O fator principal que os derrubou foi maus investimentos, investimentos ruins, não é verdade? Então a gente vê o São Paulo hoje devendo tudo e a todos, né? Há poucos anos atrás era o melhor time do país. O mesmo aconteceu com o Corinthians. Então boa notícia aí. Agora falando rapidinho de mercado da bola, gente, presta atenção. A contratação do Danilo, né? A possível contratação do Danilo ganhou uma distância maior, né? O Ancelotti decidiu convocar o Danilo para a seleção brasileira e a gente falou tanto aqui que isso ia acontecer, né? Que ele era um meio-campista de seleção mesmo, né? Essa convocação ela vai dar o holofote pro Danilo e ele provavelmente faz parte do grupo que vai para a Copa do Mundo.
tá? Dificilmente ele não será convocado. O Brasil tem uma carência de meias de ligação e volantes gigantesca. Para você ter noção, a gente tá tendo que colocar o Casemiro na posição, porque desde então não veio um com condição de assumir essa função. Bruno Guimarães, para mim, não é um jogador que agrada, então eu acho que o Danilo vai sim ser convocado e, se vacilar, vai ganhar titularidade com o tempo. Beleza. Mais holofote para o jogador, mais dinheiro o Palmeiras teria que gastar para trazer o Danilo, então oficialmente o Palmeiras está fora de qualquer negociação envolvendo o jogador, o que é uma pena. Uma pena, porque para mim o Danilo ia ser a solução para esse meio-campo do Palmeiras, do ponto de vista de entrega tática, dinamismo ofensivo e principalmente um jogador que não treme na hora que o clube precisa. Mas ok, Henrique. O Palmeiras está noticiando, né? A gente tem visto várias notícias, na verdade, na imprensa, né? De que o Palmeiras precisa de um volante que vai atrás desse volante. A gente já falou aqui, quase tudo certo com o Nino, pro Nino vestir a camisa do Palmeiras, beleza? Quem é esse cara? Quem é esse volante? Então, hoje, atualmente, nós temos duas opções de mercado viáveis, tá? A primeira é o Fabinho, que viria em junho, sem custo para o Palmeiras do ponto de vista de aporte financeiro para contratar, entretanto, com alto salário e, óbvio, direito de imagem, uma série de custos que o Palmeiras teria posteriores. E o Wendel do Zenit, que é um desejo antigo do Palmeiras, e nós daqui a pouco vamos analisar tanto mesa tática como o SofaScore para ver os números do jogador, né? Enfim, de que maneira o Palmeiras vai resolver esse quebra-cabeça, né? A gente tem informação então de que o Nino já tá acertado. E o Nino é um brasileiro que joga no Zenit, que obviamente tem um bom relacionamento com o Wendel. O Wendel já teve interesse em vir pro Brasil, investir a camisa do Palmeiras, já esteve perto do Botafogo, então o Wendel é um jogador que sim pode acabar vindo pro Brasil. O ponto é o seguinte: um meio-campista de mais de 100 milhões de reais. E daqui a pouco a gente vai analisar os números dele, né? Não vale mais a pena, não faria mais sentido, já que é pra investir essa grana, investir no Danilo. Os caras querem 150 milhões de reais, ok, você vai pagar 120 no Wendel. Mas não faz mais sentido. 30 milhões de reais a mais por um jogador que vai te dar longevidade e que vai chegar, vestir a camisa e jogar. Não vai ter problema de adaptação, não vai ter problema com nada, nem com clima. Pra pensar, o Wendel já tá na Rússia há muitos anos. E lá, obviamente, o clima é diferente, é muito frio, né? O futebol russo é diferente, a cultura russa é diferente. Ele vai levar um tempo pra se adaptar. Não faz mais sentido o Palmeiras pular etapas, chegar no Botafogo, toque-toque e falar assim: meu amigo John Textor, sei que precisas e nós temos o que precisa. Então vamos fechar negócio? Sem enrolação, sem frescura? É 150, tá aqui ó, pumba. E traz o cara. Deixa sua opinião nos comentários, é importante pra mim entender como a torcida também tá pensando esse caso. Muitas vezes eu tenho uma opinião que eu coloco aqui, e às vezes eu acho assim, a galera vai achar que é loucura, tal, e eu vejo que a galera concorda, pensam como a gente, né? E isso é muito legal. Então, se eu tivesse que apostar hoje numa contratação pro Palmeiras, seria o Fabinho pro meio-campo. Por quê? O Wendel caro, Danilo, infelizmente, vai estar caro também. O Fabinho vem de graça, o Palmeiras só precisa convencer o atleta e botar grana na mão do jogador e não do clube, então fica muito mais barato. R$ 1 milhão para o jogador é muito mais pesado do que R$ 1 milhão para o clube com R$ 1 milhão não faz nada, vai querer 30, 40 para poder fechar. Então assim, o Palmeiras pode acabar investindo dessa maneira, tá bom? Outro assunto muito importante antes da gente entrar na partida contra o Botafogo é o seguinte: o John Arias, ele tá sendo muito cobrado, né? Cobrado porque tá jogando como lateral e aí essa cobrança, ela chega da imprensa e da torcida mais pro Abel, né? Mas o John Arias tá sendo cobrado porque nos duelos mano a mano ele não tá ganhando uma. Enfim, não chegou com aquele brilhantismo todo que a gente esperava. Legal. E eu tava pensando nisso, falei, vou colocar isso no vídeo de hoje pra gente trocar uma ideia. O cara precisa de adaptação, leva tempo, vejam o Vitor Roque, levou mais ou menos uns 3, 4 meses pra ele começar a render, né? E agora ele virou um monstro que é, enfim. O que tá prejudicando o John Arias, na minha opinião? O desgaste físico. Lembrem que ele não teve férias. Ele saiu do Fluminense no final da temporada no Brasil, foi pro Wolverhampton, participou a temporada inteira e aí depois já veio pro Palmeiras. Então assim, o cara não teve tempo para se recuperar. Vamos ter um pouquinho de paciência com o John Arias, que eu tenho certeza que ele vai render muito pro Palmeiras. É um jogador de Copa do Mundo, não nos esqueçamos disso, tá? E joga muita bola.
Sobre a partida contra o Botafogo, antes da gente chegar na nossa mesa tática, eu tava pensando aqui, essa partida ela diz muito sobre o que vai ser o ano do Palmeiras, né? O Palmeiras então vem de um título paulista, uma derrota pro Vasco e uma vitória tímida em cima do Mirassol no Allianz Parque. E agora vai enfrentar o Botafogo, né? Numa partida aí que tem tudo para ser um divisor de águas do ponto de vista mental. Estamos passando por um cenário onde cada ponto importa. Reparem, os times que chegarem na Copa do Mundo bem pontuados, né, que pontuarem bem no Brasileirão, eles vão seguir firmes na disputa. E em contrapartida, os times que não fizerem isso, não tenha dúvida do que eu tô falando, vão acabar sofrendo. Não dá pra gente perder pontos como perdemos no ano passado, enfrentando times inferiores e deixando pontos na mesa, né? Times pequenos até a gente pode pontuar, né? Então, gente, eu imagino, tá, que o Palmeiras vem escalado mais ou menos assim. Vem comigo na mesa tática. Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez e Kelvin, Marlon Freitas, Andréas, o John Arias talvez não jogue essa partida, tá? Justamente pelo que a gente tá falando, a questão do desgaste físico, tá? Eu vou mantê-lo aqui por enquanto. O Andréas Pereira jogando entre as linhas e o Maurício provavelmente estará à disposição. Provavelmente, não é certeza. Na frente, Flaco e provavelmente o Vitor Roque volta à titularidade. Não temos certeza se Maurício, Arias e Vitor Roque entram nessa partida como titulares, né? Se eles vão ter condição de jogo. E aí, analisando o time aqui no nosso campinho 3D, o que a gente percebe? Esse losango que o Palmeiras está formando no meio-campo para a partida contra o Botafogo. Vamos imaginar que o Maurício não joga aqui. O Alan vem pra cá, o Andréas pra cá e o Arias pra cá. Me agrada, tá? Me agrada esse time também sem o Maurício, tá? Mas o Maurício é um jogador importante. Então, do ponto de vista defensivo, a gente tem uma linha com os dois zagueiros, o Kelvin, o Piquerez e o Marlon Freitas fechando linha, e o Andréas Pereira, ele acaba flutuando, tá? Então, defensivamente, o Palmeiras fica assim, ó, com uma linha com 6 homens aqui, certo? E ofensivamente, quando o Palmeiras tá com a bola, o time fica assim, ó, bem espaçado na frente, ó. Com o Marlon Freitas dando sustentação, o Andrés, o Maurício, o John Arias, o Flaco e o Vitor Roque. Um ataque aqui com praticamente 6 também, né? Praticamente 5 jogadores aqui, né? 3, 4, 5. 5 jogadores. E o Marlon Freitas dando sustentação no meio e tentando achar a diagonal. É um time muito forte, a gente não pode falar que não é verdade? Então, expectativas muito grandes para essa partida. Eu acho que vai ser um jogo muito importante para o Palmeiras e olhando assim, de verdade, tá? Eu acho que se o Palmeiras ganhar essa partida dá uma paz assim. O pessoal vai poder respirar um pouquinho mais, né, sem aquela exigência, aquela cobrança extra que a gente sempre vê o Palmeiras ter, tá bom? Vem aqui comigo agora para pro nosso SofaScore, que eu quero te mostrar os números do Wendel. Então estamos aqui com os números do Wendel. 28 anos, um atleta jovem, não é tão velho assim. 1,80 m, destro, é o número 8 do Zenit. Joga de 5 e joga de 8, joga nas duas, tá? É um bom marcador. Valor de mercado na casa de 16 milhões de euros, uma grana boa também, né? Mas o valor dele real gira em torno de 100 milhões de reais, 111 milhões de reais. Na Premier League russa, a liga russa, a nota dele é 5,63 essa temporada. Não é uma nota muito alta, tá? E quando a gente analisa 18 jogos como titular, jogando praticamente todos os jogos, foi da equipe da semana 2 vezes, ou seja, fez 2 partidas acima da média, né? 1 gol e 2 assistências na temporada. E vamos para o que interessa. Uma média de ação de 70 vezes com a bola por jogo. Para um volante, número elevado, tá? Bem elevado. Defendendo, ele rouba 5,5, né? Vamos colocar 6 bolas? Ele rouba 6 bolas por jogo. Alto número, tá? É driblado 0,5 vezes, ou seja, quase não é driblado por partida. Número interessante também. 2 cartões amarelos, também não é um jogador agressivo, né? Vamos entender como que a gente pode comparar, por exemplo, o Wendel com, sei lá, vamos pegar aqui o Marlon Freitas. Só pra gente tentar entender o que o Palmeiras ganha e o que o Palmeiras perde na comparação, tá? Então, na liga russa, olhando só a Premier League, né, a nota do Wendel é 7,13, é uma boa nota.
O mapa de calor dele mostra muita agressividade ofensiva e bom recuo defensivo, é um jogador completo, tá? Obviamente jogou mais jogos, tal, né? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar a temporada 2025 do Marlon, tá? Olha como muda aqui, né? O dobro de jogos também, né? Mas só pra gente ter uma noção aqui. Ó, o Marlon Freitas deu 4 assistências contra 2 do Wendel, mas é o dobro de jogos, então ok, estamos empatados. Quando o assunto é passe, não tem o que falar. O Marlon Freitas é muito superior ao Wendel, né? E olha que engraçado, defendendo também. Então o Marlon Freitas tem uma média de desarme de 1.3, uma média de cortes de 1.4, interceptação. Cara, enquanto o Wendel já é um jogador um pouco mais dinâmico, né? Ganha duelos pelo chão, perde mais a posse de bola, mas acerta mais dribles. Então assim, quando a gente compara o Wendel com o Marlon Freitas número por número, o Marlon Freitas tem números melhores. E isso me chamou muito a atenção, tá? Porque eu confesso que eu já tinha feito essa análise antes. Se a gente for comparar então o Wendel com o Danilo, que eu acho que é uma comparação que cabe, né? E aí nós vamos comparar 26 com 26. Aqui eu vou pegar o Brasileirão mesmo, acho que é o mais correto a se fazer aqui, né? Pegar o Brasileirão de 2026 do Danilo. Vamos lá? Só para ter uma noção. Olha quantos gols o Danilo já fez no Brasileirão. 4. 4 gols em 4 jogos, velho. Números perigosíssimos, né? Até assustadores. Não deu assistências, ok. Defendendo, o Wendel tem números melhores, nada muito absurdo, né? E até acertou um número maior de dribles, ó. Então quando a gente analisar ponto a ponto aqui, né? Vamos olhar 25. O Danilo é um jogador que tem tanta qualidade quanto o Wendel ali. Pra mim até muito mais técnico, ó. Mais interceptação, mais desarme. Tudo bem, ele é driblado mais vezes, mas assim, acerta mais dribles, perde menos a bola. Mapa de calor semelhante, tá? Então assim, cara, na minha opinião, não faz sentido pro Palmeiras gastar 100 milhões de reais no Wendel, tendo o Danilo como uma opção. Eu prefiro que o Palmeiras gaste 30 milhões a mais e traga o Danilo do que mantenha o Wendel, tá? A minha opinião não vale de nada. Eu quero saber o que você tá pensando aí do outro lado. Deixa um comentário e eu quero te agradecer, aproveitar esses minutos finais. Poxa, o canal não para de crescer. Nós estamos chegando na marca de 25 mil inscritos. O canal não tem nenhum ano de vida. Nós estamos caminhando para o 9º mês agora. Mais de 6 milhões de visualizações, números assim, cara, assustadores. Então eu preciso te agradecer e eu nunca vou cansar de fazer isso porque é correto, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra!